que você vai fazer para escolher sua placa-mãe da Intel? Bora conversar um pouquinho mais sobre isso para você não ficar com nenhuma dúvida, fechou? Bem-vindos ao canal da Terabyte, eu sou o Robertinho para hoje te ajudar a escolher a sua placa-mãe para o seu processador Intel, fechou? A gente vai no processo inteiro, de começo ao fim, desde a escolha do seu processador, né? Vamos deixar já baseado ali o que você vai escolher e também como que você vai escolher marca, chipset, tamanho e tem muita coisa que a gente tem que ver ali. Mas antes de tudo, já deixa aquele like aqui no nosso videozão, deixa aquele comentário se você ficar com alguma dúvida no final do vídeo e se inscreve para não perder nenhum vídeo, que o meu trabalho é facilitar a sua montagem do seu PCzão, beleza? Então vamos direto pro assunto. O que a gente vai fazer hoje? Cara, escolhi o meu processador Intel e agora qual placa-mãe que eu vou pegar? O que eu faço? Como que eu vou saber a compatibilidade? Qual que é o melhor chipset? A gente vai ver isso desde o começo. Vamos fazer assim, antes de ir para as últimas duas gerações, que seria a 12ª e 13ª, que usam o mesmo socket, vamos falar um pouquinho da outra mais popular, que é a 10ª geração. O processador mais popular da 10ª geração é o i5-10400, aquele processador 10/12 normalzão ali, que a galera adora. Tem o 10400, tem o 10400F, normalmente são esses dois par a par ali. Beleza, o que a gente tem que ver? Escolhemos o nosso processador, qual que é a geração do nosso processador? Nesse caso, o 10400 é 10ª geração. Então, ele tem um LGA, que seria o socket do caso. Ele tem um socket diferente do que se a gente fosse de 12ª e 13ª geração. A gente não vai falar aqui da 11ª, porque ela nem é mais comercializada direito, mas vamos falar então da 10ª. A 10ª geração de processadores da Intel usam um socket LGA 1200. Isso quer dizer que o socket dela, a parte da placa-mãe, na verdade, tem 1200 pinos ou algo bem próximo disso, beleza? Então a gente precisa pegar uma placa-mãe que seja também LGA 1200. E daí dentro do socket a gente tem que ver o chipset. No caso do LGA 1200, temos 6 chipsets que a gente pode escolher. Temos os H, que seria o H410 e o H510. Teríamos o B, que é o B460 ou o B560, e daí temos o Z, que seria o Z490 e o Z590. O que são esses números? Qual que é a diferença de cada um? Os modelos H são os modelos mais de entrada, os modelos mais custo-benefício, que normalmente você vai acabar usando com processadores i3 e i5. Já os modelos B são os modelos mais mid-end ali, que você vai encontrar modelos de placas-mãe com mais funcionalidades do que os modelos H e já ali beirando a performance que você conseguiria com os modelos Z, mas ainda assim com mais custo-benefício se a gente for pegar o topo de linha. Mas a B normalmente é aquele sweet spot, aquele local ali ótimo para todo mundo usar. E daí também temos o Z, que seria o high-end, seria as placas-mães mais completas dentro dessa geração, dentro do LGA 1200. Nesse caso, a Z490 e a Z590. Mas o que é esse chipset? Esse chipset é basicamente um processador, é um chip que fica na sua placa-mãe, que vai controlar, que vai fazer toda a comunicação entre as memórias, entre o processador, placa de vídeo, armazenamento. Ele basicamente vai fazer o processamento da placa-mãe, entendeu? Não do processador. O processador vai fazer o processamento do computador. O chipset vai administrar a placa-mãe e tudo que entra e tudo que sai dela. E isso vale também para as outras gerações, beleza? Mas H, mais de entrada, B, o intermediário e Z, o mais high-end. Então, o que você poderia pegar para um i5 10400 ou um 10400F? Você pode ir sim numa H510, numa H410, mas eu recomendo você ir ou na 510 se você quer algo mais barato, tanto que a H410 já é mais difícil de achar atualmente. Mas daí, se você vai pegar uma placa de vídeo um pouco mais parruda, você quer ter mais espaço para armazenamento, você quer ter mais conexões na sua placa-mãe, é uma boa você ir já para uma B560, porque exatamente a B460 já é mais difícil de achar. A B560 vai te servir bem para você que você quer um i5, né? Ou se você quer um i7 também. Lembrando, isso tudo dentro da 10ª geração. Daí, se você for para um 10700KF, um 10900, daí você já está indo
para os processadores, os top 5 processadores da 10ª geração da Intel, daí fica mais top você ir já por uma placa de nível Z. Mas agora que vamos porque interessa, que é a 12ª e 13ª geração da Intel, que foram as últimas 2 gerações e é uma das que estão mais bem vendendo no nosso site aqui da Terabyte. Uma grande diferença que essas 2 gerações têm da última é outro socket, que nesse caso é o LGA 1700, e principalmente é que os processadores de 12ª e 13ª geração são compatíveis tanto com memórias DDR4 quanto com memória DDR5. Mas isso depende de qual placa-mãe você escolher. E lembrando que mais pro final do vídeo eu vou explicar para você formato de placa-mãe, as outras coisas. Agora eu tô falando de compatibilidade de chipset com o processador. 12ª e 13ª geração Intel, LGA 1700, o que a gente tem ali? Continua a mesma coisa do H, B e Z, mas nesse caso agora temos a H610, a B660 e a Z790. E para 12ª e 13ª geração a gente tem também 6 chipsets, mas a gente não tem um deles lançado ainda. O H710 não lançou. Basicamente, deixa eu explicar aqui. Quando lança a 12ª geração da Intel, veio 3 chipsets, o H, B e Z. Esses seriam H610, B660 e Z690, fechou? Daí quando veio a 13ª geração, veio H710, essa que ainda não veio, que ainda não tá chegando. Daí também temos a B760 e a Z790. Temos essas 3, então basicamente quando lança uma geração nova, vem um chipset, uma nova série de chipsets. Mas, nesse caso, 12ª e 13ª, tudo LGA 1700, as placas-mães são compatíveis com qualquer uma das gerações. Mas é aquilo, se você tem uma placa-mãe da LGA 1700, que seja da série 600, né, a H610, a B660 e a Z690, você vai precisar atualizar a BIOS dela para funcionar com os processadores de 13ª geração. Só isso, atualizar a BIOS, o resto vai funcionar. Daí tem que ver o que você vai pegar ali do seu processador. Por exemplo, um dos processadores mais usados agora é o 12400 ou 12600, principalmente ele 12600KF. Processador bem potente, com um belo custo-benefício ali, em questão que você consegue fazer um bom overclock nele, principalmente ali para usar no DDR5 também. Se você for pegar um i5 ou um i7 de 12ª ou 13ª geração, daí é bom você já ir com os B ou o Z, né? B660, B760 ou a Z690 e 790. Mas caso você vá num i3, um 12100, um 13100, daí você pode ir sem problema nenhum numa uma H610 e no futuro quando lançar as H710. E lembrando, como são gerações mais novas, né, 12ª e 13ª, tem algumas outras coisas que você vai encontrar na sua placa-mãe comparado com as placas-mães mais antigas. Normalmente as placas-mães de 12ª e 13ª geração são placas-mães que você vai encontrar sim mais entradas USB-C, mais conexões, mais entradas M2, entendeu? Vai muito de geração por geração. Quanto maior a geração, mais recursos novos. E também, quanto maior o número, né, H, B e Z, melhor vai ser a quantidade de recurso ali e o que tiver na sua placa-mãe. Mas o que eu recomendo para você? Se você vai pegar a 13ª geração da Intel e você já quer ir para um PC mais top, você já deveria pegar uma placa-mãe DDR5 e junto, obviamente, memórias DDR5. Mas por que eu digo isso? Porque os processadores de 13ª geração são processadores mais parrudos pelo sentido de que eles têm já os E-cores e os P-cores deles. É algo diferente. Vamos dizer, um processador normal ali, um processador que a galera gosta, um Ryzen 5 ou um i5. Ele tem ali, normalmente, né, 6/12. Ele tem 6 cores e 12 threads. Mas agora tem algo diferente na 13ª geração da Intel. Por exemplo, o 13400 é um processador com 10 cores e 16 threads. Mas por que isso? Vamos separar esses cores agora. A gente tem os cores normais, que seriam os P-cores, que seriam performance cores. Temos 6 P-cores, que seriam os cores de performance, os núcleos de performance. Desses 6 núcleos de performance, eles têm no total 12 threads. Mas aí o que tem? Sobra 4 threads e 4 núcleos. Esses 4 núcleos que a gente tem são os E-cores, que são os cores eficientes, os núcleos eficientes. Junto com eles, cada um deles, né, só tem uma thread, por isso que ele fica 10/16. Mas esses E-cores, eles são mais fracos que os P-cores, mas eles servem para ficar cuidando dos programas de fundo do seu computador, o que você não está usando naquele momento, aquele cacetada de coisa que tem quando você abre o seu gerenciador de tarefas, beleza? E daí ele fica um pouco mais leve, ele deixa os P-cores cuidarem do que você
você tá principalmente fazendo na hora, seja trabalhando, seja jogando alguma coisa, sendo fazendo stream, sendo editando vídeo. Então, voltando ali pro 13600K, se você for pegar um 13600K, que é um processador bem top, e lembrando, o 13600K é um processador que tem 14 cores e 20 threads. O que eu recomendo você fazer? Você pega ele, coloca numa placa B760 DDR5 e já coloca a memória DDR5. Para você ter um setup bem top. Você pode pegar ali uma memória de 5.200 MHz para ficar em ótimas velocidades. Mas se você quer já ter um processador top e dar uma economizada, você pode sim pegar uma placa-mãe DDR4, pegar, por exemplo, uma B660 atualizando a BIOS dela, né? E daí mais para frente você troca pela uma placa-mãe e uma memória DDR5. E você também pode fazer isso com o Z7. Você pode muito fácil pegar uma Z690 com o 12700 ou 13700K e colocar ela numa placa DDR4 e mais para frente colocar DDR5. São ótimas opções que ficam abertas ali para você. E desse jeito você ainda tem sim um caminho de upgrade bem fácil ali de fazer, só por exemplo trocando sua placa-mãe, tendo mais recursos nela, colocando ali mais unidades mais conexões M2, por exemplo, para colocar mais armazenamento que não seja SATA, e também fica aberto para você mudar para o DDR5 mais para frente. Então esse vídeo é bem básico, só te explicando rapidinho como que vai funcionar. Tem toda essa bagunça de geração, socket, chipset, mas quando você vai ver é bem simples. Um processador tem a sua geração e o seu socket. Daí você tem que achar uma placa-mãe que suporte aquela geração e aquele socket. É basicamente isso. E daí você normalmente pega um chipset que seja equivalente ao processador que você está pegando. Se ficou com alguma dúvida, quer que a gente ajude com o seu caso específico? Eu tenho um 10400, o que eu posso colocar? Putz, eu quero comprar um 13600, o que eu faço? Comenta aí embaixo que a gente vai te ajudar, beleza? Também já deixa o seu like aí e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, beleza? Até a próxima!